Olá, hoje eu estou aqui com Fernanda Machado, fazendo a regravação de uma palestra ministrada por mim no segundo Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação e Comunicação da Construção, realizado em 2019. E essa palestra, denominada Gêmeos Digitais por meio de IoT e BIM, tinha como pano de fundo o mestrado defendido da Fernanda no programa de pós-graduação em Tecnologia, Arquitetura e Cidade. Fernanda, gostaria de dar uma palavra também aqui na abertura? Eu gostaria de agradecer, professora, pelo convite e pela oportunidade de revisitar essa palestra e trazer um pouquinho do conceito de gêmeos digitais por meio da internet das coisas, né, Internet of Things e BIM, né, para que a gente consiga concretizar essa conexão entre o mundo físico e virtual de uma forma mais estruturada. Eu também acho que eu tenho feito essas regravações, essas palestras, com o intuito dela ser, trabalhar ou poder ser material didático, né, para ser usado em sala de aula ou com preparação para dinâmicas de sala de aula. E hoje em dia a gente discute muito a indústria 4.0, a construção 4.0, e eu acho que essa palestra, que tem como pano de fundo seu mestrado, é bastante pertinente para essa temática. Então vamos lá. O sumário, então, da palestra, a nossa agenda de fala com vocês aqui, é apresentar o conceito de gêmeos digitais, falar de internet das coisas, apresentar a relação de BIM e internet das coisas e dar um exemplo de implementação de gêmeos digitais em pesquisa. Então, começando com a ideia, a conceituação de Digital Twins, ou em português, gêmeos digitais. Gêmeos digitais está incluído no contexto de indústria 4.0, porque faz uso de todas essas tecnologias que estão, então, associadas à indústria 4.0. Indústria 4.0 é um conceito iniciado pelo governo alemão lá em 2011, então já há 10 anos atrás, para promover a informatização da indústria da manufatura. E hoje, essa promoção de transformação digital que a indústria 4.0 iniciou na manufatura chega à construção civil. A indústria 4.0, ela reúne todas essas tecnologias que estão aqui apresentadas à nossa direita, relacionadas à segurança da informação, à realidade aumentada, ao Big Data, a essa coleta extrema de dados que a gente faz uso, a robôs autônomos, que a gente vê hoje bastante presente na indústria automotiva e que a gente quer trazer para a construção, simulações, a manufatura com a prototipagem, a sistemas integrados, a computação em nuvem e a internet das coisas. Isso, então, nos leva para a definição de gêmeo digital, que, voltando para a transparência anterior, ou para o slide anterior, reúne internet das coisas, big data, simulações e computação em nuvem. Então, o gêmeo digital é uma forma específica de sistema físico cibernético que se refere a uma réplica digital, quase em tempo real, de um produto ou de um processo. Então, a gente pode ter a réplica digital tanto da coisa, ou da edificação, ou da infraestrutura, como do processo, como de um ato de fazer. Que nessa réplica inclui todas as informações que podem ser úteis em todas as fases do ciclo de vida. Falando um pouco de resgatando há quanto tempo nós podemos dizer que existe o gêmeo digital. Então, a gente pode dizer que o primeiro gêmeo, talvez não digital, mas gêmeo, onde dois produtos eram trabalhados de forma distante um do outro, mas como réplica para ajudar o desempenho um do outro, é a questão da Apollo 13, né, que se encontrou com um grande problema no espaço. Então, a sua réplica foi construída em laboratório
e foram testadas várias formas de manipular e verificar o desempenho daquilo que acontecia no espaço. Então, a gente diz que o conceito do gêmeo digital existe desde 2002 e foi usado pela primeira vez no campo da indústria aeroespacial. De lá para cá, o conceito de gêmeo digital, então, se tornou mais robusto, né? Hoje ele faz o link de gêmeos digitais para o mundo real, potencialmente em tempo real, para o monitoramento e controle daquilo que está sendo monitorado, aplicação de análises avançadas com Big Data e inteligência artificial. Então, vocês vão ver aqui, mais no final da palestra, a Fernanda mostrando o mestrado dela, e ela faz coleta contínua de dado de desempenho ou de consumo de energia, e esse dado coletado, ela faz um number crunching em termos de médias diárias, mensais, anuais, ela compara com valores de referência. E a gente também tem exemplos de Big Data, de dados de monitoramento da ponte, da edificação, de um produto específico, e em que esse number crunching, que é usado então para a gente monitorar e fazer um melhor uso daquele ambiente ou daquela infraestrutura, fazer esse number crunching com a inteligência artificial. E a gente vê, então, a capacidade de interagir com esses objetos, né, que estão sendo monitorados e também pensar no futuro em cenários de what if. Então, as principais aplicações da tecnologia, né, é o monitoramento em tempo real e fornecer recursos para análise. Monitoramento em tempo real para previsão da vida útil, para garantir a confiabilidade do produto, otimizar qualidade e também ter uma manutenção aprimorada. E para fornecer recursos de análise para previsão de desempenho futuro, apoiar tomada de decisão e promover o planejamento futuro. Aqui, então, a gente começa a fazer a ligação, né, de gêmeo digital com o conceito de internet das coisas e BIM, modelagem da informação da construção. O gêmeo digital consiste de 3 componentes principais. O produto físico no espaço real, né, que é, então, acoplado com sensores para o seu monitoramento, e esse dado, que é monitoramento, trafega, né, pela internet, então essa informação passa por conexões, né, de comunicação da informação e se abriga de novo no produto virtual, no espaço virtual. No caso da construção, esse modelo não tem casa melhor do que o modelo BIM, modelo de informação da construção, né? E é a internet das coisas que faz então, esse caminho, esse monitoramento daquela coisa, da ponte, da casa, do espaço, da sala de aula, que é monitorada, né? E que aquele dado de desempenho ou de uso, né, é, então, levado para o modelo de informação da construção. Agora, então, eu vou abrir espaço para Fernanda nos apresentar o conceito de internet das coisas. Legal, obrigada, professora. Então, dando seguimento à palestra, né, é importante a gente entender a IoT, ou Internet of Things, como evolução da própria internet e dos seus componentes de rede. Então, nós temos um histórico de evolução natural da própria tecnologia, né, começou lá na década de 60, quando dois computadores foram finalmente interligados em rede, até a década de 80, quando finalmente o protocolo TCP/IP ele é implementado e permite ampliação dessa conexão de dispositivos de uma forma muito mais volumosa, né, em uma demanda muito maior, por meio, inclusive, da implementação da rede mundial de computadores. Então, a partir desse momento, né, a partir da década de 80, essa evolução ela passou a ser incremental. Então, na década de 90, nós começamos a identificar a possibilidade de inserção também dos dispositivos móveis em rede. Isso evoluiu posteriormente para a incorporação da própria identidade das pessoas em rede, proporcionando nesse sentido a comunicação, inclusive por redes sociais, até chegarmos no que entendemos por internet das coisas, nas quais os objetos do cotidiano
os equipamentos, os ativos também podem ser inseridos e conectados em rede. Então, essa interconexão permite que nós consigamos capturar, entender e comunicar informações de diferentes fontes. Então, quando pensamos em objetos do cotidiano, nós vamos dar um exemplo mais à frente, pode ser um objeto smart, pode ser um carro que tem um sistema de GPS implementado, e essas informações que, de certo ponto, podem ser valiosas na ótica da internet das coisas, agora estão trafegando também nessa rede de dados. Né? Então, basicamente, essa evolução, né, pode passar, ela permite que nós tenhamos uma capacidade de conectar os ambientes físico e digital. Então, a internet das coisas, em termos de concepção, ela pode ser considerada como infraestrutura de rede global, no qual os objetos eles estão, de fato, interconectados, e essa infraestrutura ela permite a coleta não somente de informações do ambiente físico, né, e a interação com o mundo real por meio de atuadores. Então, nós temos toda uma composição formada por sensores, por atuadores, por controladores para garantir esse diálogo, essa comunicação, como também fazendo-se uso de protocolos de rede existentes para fornecer os serviços de transferência, de análise, de aplicação e comunicação de informações. Essas informações, naturalmente, elas têm que estar alinhadas com uma estratégia de negócio, uma estratégia institucional, né, o que é de fato valioso naquele dado e que pode ser transformado, tratado e devolvido na forma de um serviço ou de uma forma otimizada, e o principal, com ou sem intervenção humana. Então, essa infraestrutura ela permite que nós consigamos trabalhar com uma comunicação M2M, né, máquina a máquina, a depender do tipo de automação que seja realizada, ou também com as interações entre pessoas e máquinas, a depender do tipo de feedback ou de interface de atuação que seja necessário naquele momento. Bom, então, partindo da premissa que nós temos um objeto, né, interconectado em rede, como na prática isso funcionaria, como de fato esse tipo de intervenção, esse tipo de infraestrutura, seu conjunto de tecnologias pode influenciar ou nos impactar no dia a dia. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma geladeira, e essa geladeira ela é smart. Então, a geladeira ela é composta, por exemplo, por uma série de bandejas, cada bandeja ela diz respeito a um tipo de produto, por exemplo, a bandeja que vai ser ocupada por hortifruti, né, numa chegada de compra do supermercado. E aquela geladeira ela tem o poder de detectar quando a capacidade daquela bandeja ela está inferior ao que deveria, e alertar, por exemplo, o usuário que ele deve fazer uma compra, né, para fazer a reposição daquela bandeja. Então, a gente tem, nesse momento, uma primeira possibilidade de interação e de comunicação entre um objeto smart e uma pessoa, o usuário daquela geladeira, que vai basicamente criar um alerta para uma tomada de decisão daquela pessoa. Mas nós podemos extrapolar isso utilizando a própria rede, a própria internet conectada com esse objeto smart. Ou seja, a geladeira, além de notificar o usuário de que há uma necessidade de reposição de produto, ela pode conectar-se à internet, identificar, inclusive de uma forma georreferenciada, num raio de X quilômetros, vamos supor, 2 quilômetros da casa daquele usuário, quais redes de supermercados estão com promoção no setor de hortifruti naquela semana. Então, a gente começa a ter um entendimento, inclusive do ponto de vista de qualidade de serviço, e de conexão e benefício do usuário com aquela informação. Então, a internet das coisas ela tem também um caráter multifacetado, uma vez que aquela geladeira smart ela pode beneficiar aquele usuário, porque está, inclusive, trazendo uma informação que vai beneficiá-lo no sentido de fazer uma reposição, e, ao mesmo tempo, o fabricante daquela geladeira pode, na perspectiva do negócio, ter uma parceria com as redes de supermercado e alertar aquela rede de supermercado quando houver uma demanda na região por determinado segmento ou por determinado produto. Então, é interessante a gente comentar a respeito do próprio owner daquela informação, de quem gera aquela informação, que também é uma vantagem do ponto de vista do negócio. Então, a gente tem aqui
duas perspectivas nas quais a internet das coisas pode criar uma disrupção. E aí entra também um debate, né, que eu estava até conversando com a professora, a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Existe uma abordagem delicada em relação aos tipos de dados que nós coletamos. Então, imagine numa obra, a gente criar uma rastreabilidade em relação aos operários ou funcionários daquela obra. O quanto que isso pode violar uma LGPD. E o interessante seria, talvez, tratarmos mais do ponto de vista de monitoramento de espaços confinados, ou rastreamento do ponto de vista de materiais em estoque, ou se ele já está numa laje, para viabilizar algum tipo de serviço, do que efetivamente uma pessoa. Então, entram algumas questões mais delicadas nesse sentido, mas que a gente vai abordar mais à frente em termos de possibilidades. Bom, e aí nós comentamos um pouquinho a respeito do caso da geladeira, no caso de um objeto smart, mas interessante é nós entendermos a própria arquitetura de uma IoT. Então, nós temos, de uma forma simplificada, camadas, e essas camadas garantem esse fluxo de dados, de conexão e comunicação entre o mundo físico e o mundo digital. Então, na camada de sensoriamento, nós temos os dispositivos responsáveis por fazer a coleta ou por atuar sobre algum objeto do mundo real, do mundo físico. Essa coleta, naturalmente, ela vai ser comunicada por meio da rede com uma camada de serviço, e nessa camada de serviço é onde, basicamente, todo o sistema de armazenamento desses dados ele está disposto para que nós consigamos, em cima disso, trabalhar com algoritmos ou trabalhar com o tratamento desses dados para que eles se tornem, de fato, informação. A informação que, de fato, vai estar alinhada com aquele negócio específico. É sempre importante a gente comentar que os gêmeos digitais eles devem ser implementados ou concebidos não pela tecnologia por si só, mas principalmente pelo objetivo. Né? Por que é interessante monitorar aquela ponte, por que é interessante monitorar salas de aula, por que é interessante monitorar aquele empreendimento. Então, é uma lógica de trás para frente que vai garantir exatamente a definição tecnológica de todas essas camadas. Então, que tipo de sensores que eu vou utilizar, que tipo de atuadores que eu vou implementar no meu sistema, que tipo de protocolo de comunicação vai ser empregado, ou que tipo de banco de dados, esse banco de dados vai ser numa estrutura NoSQL, SQL, vai ser uma plataforma fechada de IoT, não vai. Eu vou trabalhar com uma interface na web que democratiza informação, talvez a minha equipe ela tenha um repertório técnico suficiente para que eu utilize um software específico. Então, todas essas definições de tecnologia dependem muito do público-alvo daquele sistema e o objetivo daquele sistema. Então, voltando aqui para a arquitetura. Oi, Regina. Eu achava que talvez fosse interessante já antecipar algo que a gente, de certa forma, tomou conhecimento no seu mestrado, né? Quando a gente olha para esse repositório de serviço e a gente fala a palavra banco de dados, a gente tem muito em BIM a maneira de dizer que o modelo BIM é um banco de dados. Mas o conceito de banco de dados aqui não a gente não deve trazer para esse framework aqui, não deve imaginar que o modelo BIM é esse cilindro aí que ele vai receber todos os dados coletados. Muitas vezes o modelo BIM ele está ali na ponta, na entrega de forma contextualizada, né? Exatamente, a gente tem a capacidade tanto de aproveitar-se do esquema e das informações que foram imputadas como uma das fontes do banco de dados, né, que vai fazer parte dessa arquitetura, como também lá na frente enquanto representação tridimensional e contextualizada da informação. Então, a gente tem aqui duas possibilidades e duas potencialidades de aplicação da modelagem da informação da construção na interface com a IoT. Então, basicamente, a gente tem exatamente esse sistema, né? Então, a gente coleta, a gente comunica com um arcabouço de serviços que vai tratar do armazenamento e do processamento desses dados, até que esses dados se tornem informação e a gente consiga entregá-los de forma contextualizada.
Muito bem. E na arquitetura, engenharia e construção, né, como nós podemos fazer a relação dessas informações? Quando nós pensamos no empreendimento, seja esse empreendimento relativo a uma edificação ou uma infraestrutura, um ativo de infraestrutura civil, ou uma fábrica, ou uma planta industrial, nós estamos falando de um ecossistema complexo, composto por sistemas, subsistemas, objetos que estão interrelacionados, estão conectados, e uma vez que eles são sensoriados, eles são monitorados, é natural que eles produzam uma quantidade massiva de dados. Então, nós podemos ter, dentro de um ambiente monitorado, por exemplo, de qualidade ambiental, sensores que vão capturar a umidade, que vão capturar a temperatura, que vão capturar presença de usuários naquele espaço. A gente pode ter sensores voltados também para o monitoramento de consumo de energia. Então, sensores voltados para incidência de iluminação, para fazer um cálculo de lux, enfim, há uma série, infinitas aplicações e possibilidades de captura de dados. Né? Então, isso acaba gerando um volume muito grande de dados. Imagine que esse volume grande de dados também corresponde à própria frequência com a qual eles são armazenados. Então, nós podemos gerar logs infinitos de dados que estão sendo capturados naquele momento e que precisam ser tratados para aí sim a gente ter uma informação, em cima dessa informação, trabalhar com a entrega por meio da instrução, por meio da recomendação, ou baseado, por exemplo, em uma régua de decisões da própria empresa, estratégicas que vão condicionar aquele usuário a tomar uma decisão específica. Então, a ideia é exatamente qualificar essa informação e que essa informação traga para o usuário uma condição de melhorar o próprio serviço, a própria atuação dele naquele momento. E onde o BIM entra nesse aspecto? Né? Então, retomando até a discussão que a gente teve no slide anterior, o BIM ele estrutura e contextualiza essa informação. Então, ele proporciona representação, contexto, baseado principalmente no que nasce em projeto daquele empreendimento, e localização em tempo real. A gente tem aqui uma condição de melhorar e muito a forma como nós entregamos informação para diversos tipos de usuário. Seja esse usuário o owner, né, o proprietário daquele empreendimento, seja esse usuário um gerente de facilities responsável pela instalação, ou um técnico, ou um especialista, ou o próprio usuário final. Então, existem uma série de possibilidades de uso. Eu vou passar a palavra agora para a professora Regina. Está no mudo. Aqui. Desculpa. Então, quando a gente começou o mestrado da Fernanda, a gente, toda pesquisa começa com uma revisão bibliográfica. Então, nós fizemos mais de uma, né? Nós temos 2 revisões temáticas da literatura e uma delas foi na integração de BIM IoT. E o resultado desse estudo, ele foi então apresentado num artigo que foi publicado na revista PARC, Pesquisa em Arquitetura e Construção, em 2018, onde a gente fez uma revisão sistemática da literatura, buscando compreender soluções que integravam BIM, Internet das Coisas, no ciclo de vida da edificação. Então, o que existia até então desenvolvido em termos de pesquisa com relação a BIM aplicada à internet das coisas. Então, a gente queria identificar, analisar e classificar em classes de problema os componentes, né? As partes, os modelos, os métodos e os relacionados a integrar BIM e IoT em arquitetura, engenharia e construção. Né? Então, a gente tinha 3 grandes questões. Quais eram os artefatos em termos de modelos, partes desses modelos, componentes, os métodos, né, e os protótipos. Então, quais eram os artefatos envolvidos, com ênfase na integração de BIM e Internet das Coisas, em que fases do ciclo de vida da edificação
havia naquela época maior recorrência desses desenvolvimentos e quais eram os usos do modelo BIM para viabilizar esses artefatos. E nós, lá em 2016, não, Fernanda, já encontramos 45 trabalhos científicos na área. Então, eu vou deixar a Fernanda para apresentar esse conteúdo para vocês. Bacana. Então, esses 45 artigos foram artigos publicados em periódicos, revisados por pares. Esse mapeamento ele contou com algumas strings de busca específicas para que a gente conseguisse fazer o recorte da pesquisa. Então, em termos de artefatos, nós identificamos muitas aplicações que tinham instanciação, ou seja, eram de fato pesquisas aplicadas, mas que também trabalhavam com o próprio modelo conceitual de como foi realizada aquela pesquisa e os métodos de trabalho de implantação daquela pesquisa. Então, foram artefatos extremamente valiosos do ponto de vista de entendimento técnico e científico do que estava sendo desenvolvido naquela época. Bom, o interessante, né, em termos de mapeamento, é que grande parte das aplicações que foram identificadas, elas tinham ênfase nas fases de construção e comissionamento e também na fase de operação e manutenção. É interessante porque nós estamos em 2021 e baseado tanto em pesquisas científicas e técnicas como no próprio conhecimento de mercado, são de fato as fases hoje que têm maior ênfase de aplicação de BIM com IoT. Então, de 2016 para cá, na verdade, o que nós temos hoje é um volume muito maior de aplicações, mas com foco nessas duas fases. Bom, e dentro desse mapeamento, né, nós buscamos ter um entendimento do ponto de vista de usos do modelo, quais eram os usos do modelo mais recorrentes associados com essas aplicações de interface com a internet das coisas, e também definir as classes de problemas, ou seja, quais eram de fato as demandas do mundo real para a aplicação daqueles protótipos, experimentos e afins. Então, um caso interessante é voltado para a área de domótica e automação, foi um caso desenvolvido pela Karen Kinsek, ainda em 2014, então nós vemos que há um interesse na última década pelas integrações de dados de sensores com modelagem de informação da construção. Pode passar, Regina. E o interessante desse caso é que nós temos a possibilidade, né, isso foi um dos objetos da pesquisa, de fazer integração por meio de um sistema simples de prototipagem, utilizando Arduino, entre informações de incidências de iluminação, por exemplo, em relação à edificação existente, com o modelo digital as-built daquela edificação para uma análise de inserção de elementos de proteção, no caso brises, em uma fachada. Então, a gente vê aqui uma possibilidade interessante do ponto de vista de retrofit, ou do ponto de vista de reforma e edificação, de fazer uma análise de comportamento físico daquela edificação, de fato, qual era a incidência real dentro daquele ambiente, como um dispositivo de proteção ele poderia ser implementado para mitigar aquela incidência do ponto de vista de qualidade e conforto ambiental, nesse caso, conforto visual. Então, dentro desse contexto, alguns componentes foram implementados. Primeiro, o sistema que eu comentei, utilizando uma prototipagem rápida com Arduino, foi adotado um ambiente de programação visual, nesse caso o Dynamo, e o Dynamo ele proporcionou uma leitura direta entre os dados que estavam sendo armazenados no Arduino com o modelo BIM. Então, dentro desse cenário, o próprio ambiente de programação visual proporcionou ao usuário definir alguns parâmetros de alteração de rotação do brise, para que esse brise ele se adequasse melhor à incidência solar naquele momento ou em fases do dia. Então, a gente percebe a interação do ambiente físico com o digital no sentido de melhor qualificar a própria intervenção, solução de projeto. Um caminho contrário também foi feito nessa prototipagem. Então, foi gerado uma maquete, um protótipo físico,
para ter um entendimento da interação de como o modelo digital poderia atuar sobre aquele protótipo físico. Então, nesse caso específico, foi acrescido ao sistema desenvolvido eletronicamente um motor, né? Então, o motor, ele basicamente fazia a rotação do brise de acordo com a rotação que era atuada no modelo digital. A gente percebe aqui uma prova de conceito, né, que mostra exatamente a capacidade de uso de um ambiente de programação visual para fazer essa interconexão entre o mundo físico e o mundo digital. O interessante desse cenário é que era uma solução simples, relativamente simples, que não envolvia banco de dados nesse momento. Então, era uma leitura direta de um protótipo em Arduino com o modelo digital para fazer esse tipo de interação. Então, isso, nas demais aplicações que nós veremos, isso pode ser muito incrementado por meio do uso do banco de dados, porque o banco de dados permite que a gente tenha também uma capacidade analítica baseada em histórico, em séries históricas. E, nesse caso específico, não era o objetivo da pesquisa. Pode avançar, Regina. Então, aqui um outro exemplo, né? Nós temos diversos exemplos voltados para a aplicação de BIM IoT na gestão de saúde e segurança no ambiente de trabalho. É interessante porque isso pode envolver a própria rastreabilidade de pessoas ou de cargas, enfim, dentro de um canteiro, e a possibilidade de trabalharmos com tecnologia de identificação, por exemplo, tecnologia de identificação por radiofrequência ou pelo uso do próprio Bluetooth, né, se formos pensar em algumas tecnologias de leitura ativa, baseada em dispositivos móveis, etc. Então, existe uma série de possibilidades de captura e coleta de informações para definição de trajetos e identificação, inclusive, se aquela pessoa, aquele funcionário específico, ele deveria estar naquele local, né? Então, a gente consegue fazer um dipara entre o funcionário daquela obra e o local onde ele, de fato, tem permissão para atuar, e isso também baseado com zonas de risco dentro de uma obra. Então, entram os aspectos da própria gestão de saúde e segurança. Então, aqui é um exemplo no qual o banco de dados ele tem um papel fundamental, porque o banco de dados é o que garante essa análise, se aquela pessoa específica, com aquele ID específico, de fato deveria estar naquele ambiente que foi pré-definido, que foi modelado dentro de um ambiente ou dentro de um software ou solução em BIM. E aí entram alguns outros aspectos, aqui já é um caso um pouquinho mais robusto, porque esse modelo ele já tem uma perspectiva de simulação 4D nesse caso. Então, determinada fase da obra, o modelo está naquele estado, naquele momento, e naquele momento o que é interessante do ponto de vista de mitigação de risco, ou de avaliação de segurança, ou de pessoal que deveria estar naquele local, naquela laje, assim por diante. A gente começa a fazer um alinhamento, né, entre cronograma, entre modelo BIM e entre o sensoriamento que está sendo aplicado naquele local. E aqui vale a pena chamar a atenção que desde da apresentação dessa palestra, já houve desenvolvimento científico no Brasil de estudos nesse contexto. Por exemplo, a professora Sheila, da Universidade Federal de São Carlos, ela tem um trabalho, né, de segurança do trabalho, monitorando trabalhadores com a radiofrequência, né, a RFID. RFID, sim. Então, assim, é interessante a gente ver que desde essa palestra aqui, a pesquisa no Brasil também já evoluiu bastante, né, Fernanda? Não, fantástico, é exatamente isso. A gente tem alguns casos, né, no Brasil, e muitos casos voltados para a obra, né, que é exatamente esse momento de entendimento também, inclusive do ponto de vista de processos Lean, né, de remoção de restrições, de entendimento de como os fluxos de execução na obra eles estão funcionando, até para lá na frente ter um ciclo de melhoria contínua para que na próxima obra se erre menos. Então, a gente tem uma capacidade muito grande, potencial muito grande de uso dessas tecnologias para análise. Nesse caso específico, nós vemos também a possibilidade de uso do próprio sistema de vídeo. Então, imagine isso lá na frente,
aliando o sistema de vídeo com inteligência artificial para identificar por meio do vídeo quem são de fato aqueles usuários que estão passando e fazer outros tipos de análise também. Por exemplo, se esse usuário está usando todos os EPIs que foram necessários para aquela obra ou não. Então, a gente começa a ter uma série de possibilidades de aplicação. Bom, esse é um outro exemplo, né, já voltado para a instrumentação e monitoramento da integridade estrutural. Então, a possibilidade de termos... aqui é interessante porque nós conseguimos entender o potencial, primeiro, de criação de um modelo ESIS, então isso pode abarcar diversos tipos de ativos, né? Então, para pontes, para viadutos, para barragens, ou para edificações, enfim, o que for necessário, fazer um monitoramento até para lá na frente ter algum tipo de intervenção de manutenção, ou mesmo de fazer uma análise em termos de perícia, enfim, a gente tem a condição de saber exatamente onde aquele sistema foi implementado, né, ter a localização exata daqueles sensores, né, o raio de influência daquele sensor e fazer esse depara entre o que ele está monitorando, a leitura daquela informação de deformação, enfim, e se aquilo está de fato seguro ou se já está extrapolando a faixa de segurança daquela estrutura, né? Então, aqui é um exemplo interessante de identificação e localização de sensor e também da sua leitura em tempo real, sincronizada no modelo. A gente vê já o modelo BIM aqui como uma ferramenta de fato de visualização e de contextualização do próprio sistema de monitoramento. Bom, então, esses foram alguns casos, né? Existem muitos outros. A gente, inclusive, vai falar um pouquinho mais adiante sobre a aplicação voltada para a eficiência energética. Mas o interessante da conclusão dessa primeira fase da revisão sistemática da literatura é o entendimento das atribuições da modelagem de informação da construção, então atuar nessa estrutura virtual de dados da própria edificação. Nós vamos ver na minha pesquisa que é possível, por exemplo, que pessoas que não tenham a expertise técnica em modelagem tenham a capacidade de fazer toda a manipulação dessas informações por meio de banco de dados externos, mas esse banco de dados externo ele já tem o próprio caráter da informação relacional que vem do modelo. Então, o modelo ele se torna uma fonte de informação dentro desse processo. A própria possibilidade de alinhar essas informações do mundo físico com simulações de desempenho, com análises preditivas. Então, isso pode partir do ponto de vista da própria correção de algum tipo de simulação virtual que foi feita, né, por meio de um modelo matemático, enfim, e fazer uma análise do ideal em relação ao que de fato está acontecendo naquele empreendimento. Então, a gente consegue também fazer esse tipo de análise, ter esse tipo de compreensão em relação aos nossos modelos matemáticos, lógicos que foram gerados no próprio computador. E exercer o papel protagonista de visualizador da informação. Então, como a professora Regina comentou anteriormente, a gente tem aqui o grande potencial de contextualizar essa informação. O que ocorre hoje em dia, né, com a maioria dos sistemas de automação predial, por exemplo? Você tem uma leitura, mas você precisa entender de onde vem aquela leitura, qual é o equipamento, qual é o sistema, onde ele está alocado, e depois tem o entendimento daquele pavimento, etc., onde de fato ele foi implementado, se aquele sensor ele corresponde de fato àquele equipamento, àquele elemento. Então, o BIM ele tem esse caráter de visualizador, né? E não somente visualizador do ponto de vista de contexto geométrico, né? Mas também de contexto não geométrico. Então, quais são as informações daquele ativo? Né? Quando ele foi instalado, qual o ciclo de vida útil daquele ativo, o ciclo de manutenção, quais são as informações, quem é o fabricante. Interessante para quem já trabalha com BIM, com modelagem de informação, a gente sabe que isso pode ser facilmente incrementado, inserido no modelo, né, em um objeto, para facilitar a vida de quem está operando. Né? Então, entra aí a própria questão da eficiência operacional que essa interface do BIM IoT traz para o processo. Você quer falar alguma coisa, professora? Eu vi que saiu do mudo. Eu acho assim, eu acho esse slide que ele diz tanto, mas eu gosto de escutar a sua explicação. Tá certo. E as atribuições da IoT
que parte exatamente dessa premissa, né? A IoT, na verdade, ela converge uma série de tecnologias, tecnologias de sensoriamento, de tratamento da informação, de comunicação dessa informação e assim por diante. E o interessante é que a IoT, ela permite que a gente trabalhe com fidelidade e com frequência. Então, em termos de periodicidade, né? De quanto em quanto tempo, de fato, a gente quer que aquela informação seja alimentada, seja atribuída ou associada com aquela informação do empreendimento, o que isso vai trazer de valor para a gente em termos de análise. Então, a IoT permite que a gente calibre, que a gente defina todos esses componentes baseados na estratégia de aplicação. Ok? Ok, vamos lá. Eu acho que esses primeiros 3 pontos da atribuição do BIM, ele é tão esclarecedor, né? Porque o modelo BIM ele pode estruturar a informação, porque se a informação medida vai voltar para ele e mapeado nele em forma de cor, em forma de informação numérica, né? Seria interessante, então, que esse banco de dados externo, que vai receber a quantidade, a informação em quantidade, a cada hora, a cada minuto, né? Que não é um modelo de informação BIM, mas é um banco de dados relacional, é interessante que, para ter otimização de desempenho, que então a estrutura de dados do banco de dados seja a estrutura de dados do modelo de informação, né? Isso a gente descobriu, assim, foi uma das primeiras coisas que a gente descobriu nós duas, né? E depois que ele vai, então, subsidiar essa simulação de desempenho, então, eu posso fazer rodar, né, em programas de análise essas informações que eu estou recebendo, né? E ele é esse protagonista na hora de visualizar a informação. Para mim, essa sua revisão sistemática da literatura mostrou essa informação que, às vezes, esse conhecimento, que às vezes pode parecer tão óbvio e antes não era, né? Pelo menos para nós duas, né? Esperamos aqui Foi transmitir revelador. para todo o resto. Exato. Daí entra a própria importância do ID único, né? Então, cada objeto tem o seu código, o seu ID único, que vai garantir exatamente esse depara com aquele leitor, com aquele sensor que está associado àquele objeto, àquele processo.